Bom dia, crianças! Estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira e hoje é o dia da nossa primeira atividade avaliativa. Conforme eu já avisei para vocês, as nossas atividades começariam hoje, não é? Segunda-feira. E hoje iniciaremos com interpretação ou compreensão de texto e produção textual, certo? Então, alguns pais já vieram buscar, tem outros pais que não pegaram ainda as atividades, então avisa aí a papai e a mamãe para quem não buscou vir logo pegar, para que vocês possam iniciar essas atividades e não ficarem em atraso, porque tem um prazo de devolução e quando chegar esse dia terão que devolver essas atividades para correção. Então, mandem papai vir buscar, quem não pegou ainda, para poder ir fazendo logo, certo? Então, vamos iniciar a leitura da nossa avaliação, da nossa atividade avaliativa. Eu vou ler para vocês e ir explicando aos poucos algumas questões, certo? Hoje começou a interpretação e produção, não tem muito o que ser explicado, então vamos realizar a leitura aí para que vocês possam compreender melhor, certo? Então vamos pegar aí atividade avaliativa de compreensão e produção textual, da nossa segunda unidade. Ontem, dia 22 de agosto, foi o dia do folclore, inclusive nós falamos, não é, na semana anterior, eu enviei uma atividade para vocês, em que vocês deveriam, né, com a ajuda de um familiar, do papai ou da mamãe, fazer uma produção de texto, onde eles deveriam lhe contar uma lenda ou um mito que já ouviu quando criança, e assim passar essa história para você, para que você escrevesse, né? Então, a nossa produção de texto e a nossa interpretação também vai ser com esse tema, folclore. Vamos ler aqui uma lenda, que é a lenda da Cuca, e depois vocês deverão responder algumas questões a respeito dessa lenda e a respeito dela, tá bom? Vamos iniciar? Interpretação de texto. Cuca. Cuca é uma horrenda bruxa que mora numa caverna escura. Tem cara de jacaré e garras nos dedos como os gaviões. Velha como o tempo, dorme uma noite a cada 7 anos. Quando ela fica brava, dá para ouvir seu urro de raiva a 10 léguas de distância. Um dia, ela raptou e encantou a Narizinho. Pedrinho, com a ajuda do Saci, conseguiu o fio de cabelo de uma Iara e quebrou o encanto. Então, aqui fala sobre a Cuca, quem era a Cuca, a aparência dela, não é? Fala que ela só dormia de 7 em 7 anos e quando ela ficava brava dava para ouvir o urro, o barulho que ela fazia, né? O grito dela até 10 léguas, ou seja, muito distante. Aqui na história conta que um dia ela raptou ou sequestrou a Narizinho e quem salvou a Narizinho foi o Pedrinho com a ajuda do Saci, né? Que eles foram atrás da Iara, que é a sereia Iara, né? Que você já deve ter ouvido falar, já deve ter escutado essa historinha, e conseguiu um fio de cabelo da Iara para salvar a Narizinho e assim conseguiu salvá-la, né? Então, as perguntas a seguir são a respeito dessa historinha, dessa lenda aqui contada. Observem que, junto com a lenda da Cuca, que fala também sobre mais 2 personagens do nosso folclore, que é o Saci e a Iara, que também são lendas que foram inventadas, contadas, não é? Anos após anos. Então vamos ver aqui a nossa compreensão de texto, de acordo com a leitura da lenda da Cuca. Número 1. Qual é o título do texto? O título do texto sempre fica aqui, não é? Em primeiro lugar, iniciando a leitura. Então, vocês vão encontrar qual é o título do texto e escrever aqui. Número 2. Quantos parágrafos há no texto? Ou seja, quantos pontos finais para iniciar uma nova frase? Número 3. Quem é a Cuca? Quem é a Cuca? Aqui no texto fala sobre ela, não é? Quem é? Número 4. Qual é a aparência da Cuca? Ela se parece com o quê? Como são as suas garras, não é? Os seus dedos, como são? Como é a cara dela? Ela se parece com qual animal?
Número 5. Quando a cuca dorme? A cuca dorme assim como nós? Todos os dias, né? Todas as noites, quando anoitece e acorda no dia seguinte, na manhã seguinte? Ou ela dorme em muito tempo, não é? Com espaço de muito tempo? Como é a rotina da cuca? Número 6. Quando a cuca fica brava, o que acontece? O que acontece quando ela fica brava? Ela grita, ela chora, ela se descabela. O que acontece? Número 7. O que a cuca fez com o narizinho? O que foi que ela fez com o narizinho? Ela abraçou, ela deu um brinquedo, levou para passear. O que foi que ela fez? Número 8. Quem ajudou Pedrinho a salvar a Narizinho? Qual foi o outro personagem que ajudou Pedrinho a salvar a Narizinho? Como falei, também é um personagem folclórico muito famoso no nosso folclore, não é? Ele usa uma roupinha vermelha, um gorro na cabeça. Quem foi que ajudou Pedrinho? E número 9, como o Pedrinho salvou a Narizinho? De que forma ele salvou? O que ele fez para salvar a Narizinho? Quem o ajudou? O que era necessário para ele salvar e ele conseguiu? Número 10. Faça uma ilustração da história. Nesse quadro você vai fazer um desenho representando uma cena dessa história ou os personagens que estão inclusos nessa história, seja a Cuca, a Narizinho, o Pedrinho, o Saci, a Yara, ou pode escolher apenas um personagem. Fica a critério de vocês realizar esse desenho e colorir depois também. Agora chegou a hora da produção de texto. Eu estou adiantando para ficar um vídeo mais curto, para que vocês tenham tempo suficiente para responder a atividade, tá bom? Então, produção textual. Como eu disse no começo, a nossa produção também tem a temática do folclore. Nesse momento, você vai criar uma lenda. Eu não quero que digam a lenda já existente, certo? Por exemplo, Saci, da Cuca ou do lobisomem, não. Você vai criar o seu personagem, criar, inventar, não é? Imaginar como é a aparência dele, como é o jeito dele, a personalidade, o que ele faz, certo? Quem são os amigos dele, onde ele vive. Use sua criatividade. Use a sua imaginação e produza um conto contando a história de uma nova lenda folclórica inventada por você. Qual é a sua aparência? Como se chama? O que ele faz? Onde vive? Não se esqueça de desenhar sua criatura. Fique atento à caligrafia, aos sinais de pontuação e à utilização da letra maiúscula. Mínimo de 10 linhas. Então, caprichem, pode escrever à vontade, tem espaço aqui. Se não couber, porque tem alunos que eu sei que gostam de escrever bastante, pode usar o verso aqui em branco, certo? Mas use a imaginação. Criem esse personagem, imaginem como ele é, como se veste, como é o cabelo, como é o rosto, onde ele vive, o que ele faz, certo? Crie essa história, fale um pouco sobre a rotina dele, tá bom? E depois realize um desenho mostrando como é o seu personagem folclórico, tá bom? Aqui, como fala, prestar atenção na caligrafia, não escrever com pressa, certo? Ter calma, ter paciência, prestar bastante atenção, também no uso da pontuação, não é? Como nós trabalhamos em gramática, em língua portuguesa também, trabalhamos sobre a pontuação e é um dos conteúdos que trabalharemos amanhã na nossa atividade avaliativa. Então, preste atenção onde deve usar a interrogação, a exclamação, o ponto, tá bom? E também a letra maiúscula, lembrando que se utiliza a letra maiúscula no início de frases e em nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de cidades, tá bom? Países, estados. Então, prestar atenção em todas essas situações, todos esses pontos.
bom? Então, como eu já falei, vou repetir, sem pressa. Vocês têm tempo suficiente para poder realizar essa atividade, fazer com calma, tá bom? Porque vai ser uma forma de avaliar o desenvolvimento de vocês, certo? E pontuar também. Então, a nossa avaliação de hoje é essa, a nossa atividade, compreensão de texto e produção, certo? Amanhã nós realizaremos a atividade avaliativa de gramática ou ortografia, certo? Então, essa leitura vai ser um pouco mais explicativa, porque vou ver com vocês cada questão de uma em uma, tentando ainda dar uma luz, explicar mais um pouco, para quem ainda tiver com alguma dificuldade ou alguma dúvida, conseguir responder a atividade, tá bom? Lembrando, olha, peguem aí o cronograma, que a nossa atividade avaliativa de manhã será sobre o uso do R, R inicial, R no meio das palavras, R final, dos dois R's, não é? Palavras com R, R ou só um R, sinônimos e antônimos, palavras com C ou QU e pontuação. Então, após realizar a atividade avaliativa de hoje, peguem aí os livros, os cadernos, o cronograma e estudem mais um pouquinho, releiam as atividades, os conteúdos, para que vocês consigam realizar a atividade avaliativa sem muitas dificuldades, tá bom? Amanhã estaremos aqui novamente para mais uma leitura da atividade avaliativa e uma breve explicação, tá bom? Então, realizem essa atividade, tenham todos um ótimo dia e um excelente início de semana. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e qualquer dúvida pode procurar a Pro, pode me mandar mensagem que eu vou ajudá-los, certo? Até amanhã e tchau, tchau!